galera, professora Rebeca Guimarães na área de novo para trazer a retrospectiva do mês passado como combinado todos os meses. Claro que agora no mês de agosto a retrospectiva é do mês de julho, que foi um mês que teve, como todos os meses, mas julho também se destaca aí por alguns acontecimentos muito importantes. Nós não tivemos muitos acontecimentos, mas os que aconteceram foram verdadeiramente marcantes. E é claro que você tem que se colocar sempre a par dos principais episódios e acontecimentos do Brasil e do mundo. E para isso você conta com o nosso canal aqui no YouTube, o nosso canal Gabaritando Atualidades, beleza? Ó, queria só anunciar que a gente está bolando outros produtos, a gente vai bolar também outras formas de te tornar a notícia mais acessível, e não acessível no sentido de levar ela até você, mas acessível na questão da decodificação. Eu quero também te passar algumas pílulazinhas com base de geografia, de história, do mapa mundi. A gente falta, né, aqui no Brasil, falta muito a população brasileira essas noções básicas. Talvez por isso a nossa grande dificuldade de entender as notícias. Mas tem muita coisa pra gente falar, vamos colocar então aí na tela a primeira notícia que eu então reservei pra gente comentar, é que a Hillary, ela estava sendo investigada pelo FBI. Essa notícia eu tirei do G1, a pré-candidata, e agora não mais pré-candidata, né? Ela já foi anunciada candidata oficial. O próprio Bernie Sanders já também oficialmente anunciou que vai apoiá-la. A candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, ela se apresentou voluntariamente para prestar depoimento à Polícia Federal Americana. E por que o FBI estaria investigando Hillary? A acusação é que ela quebrou regras internas quando usou o e-mail particular para tratar de assuntos oficiais quando ela era secretária de Estado. Então vamos lá. A gente tem o presidente Barack Obama e o vice-presidente Joe Biden. Depois do Obama e do Biden, o cargo mais importante do executivo norte-americano é o cargo de secretário de Estado. No primeiro mandato do Obama, a secretária de Estado foi Hillary Clinton. Agora, no segundo mandato do Obama, o secretário de Estado é John Kerry, ok? O que eu quero te dizer é que no primeiro mandato do Obama, quando a Hillary era secretária dele, secretária de Estado, ela recebeu um e-mail oficial, um e-mail institucional. Então vamos supor, ela recebeu Hillary Clinton @casabranca.us. Então ela tinha um e-mail corporativo, institucional. Mas o que apareceu, o que foi, né, evidenciado, é que muitas vezes quando Hillary se comunicava com altas autoridades de outros países e até internamente, utilizando inclusive informações sigilosas ou privilegiadas, Hillary Clinton teria utilizado seu e-mail pessoal, um @gmail, um @hotmail. Por conta dessa postura de amadorismo, Hillary teria que então se explicar para o FBI. Depois ficaria para agosto, para as notícias de agosto, no próximo mês de setembro, eu ia te falar que o FBI encerrou as investigações contra ela. Mas queria também te dizer que o Donald Trump, né, deu a louca mais uma vez. Agora em julho, ele chamou o presidente todo-poderoso da Rússia, Vladimir Putin, para que ele entregue algum tipo de e-mail que a Hillary tenha mandado para a Rússia a partir do seu e-mail pessoal. E aí o Putin, aproveitando, né, essa baixaria que está rolando em período eleitoral nos Estados Unidos, o Putin mandou avisar que os Estados Unidos têm que resolver os seus próprios problemas sem trazer
outras pessoas, sem envolver outras pessoas nesses conflitos, né? Então não pegou muito bem, não. Vamos agora para uma outra notícia que também envolve uma mulher poderosa. Coloca a fotografia dela aí na tela. Eu tô falando de Theresa May. Theresa May é a Dama de Gelo, né? E quem é a Dama de Gelo? O Reino Unido vai voltar a ser governado por uma mulher. Pela segunda vez, o Reino Unido vai ter uma mulher no comando. A primeira-ministra britânica, a primeira chefe, né, de governo do Reino Unido foi Margaret Thatcher. A Dama de Ferro, do mesmo partido, ela deixou o poder em 1990. Então, o que eu quero te dizer é que a Theresa May não será a primeira mulher a governar o Reino Unido. A primeira mulher que governou o Reino Unido foi Margaret Thatcher. Margaret Thatcher governou o Reino Unido durante 10 anos. Ela foi primeira-ministra entre 79 e 90, tá? Não chegou a dar aí 11 anos, foram 10 anos. Ela foi aquela primeira mulher do mundo. Você não lembra dessa informação? A Thatcher foi a primeira pessoa no mundo a introduzir medidas neoliberais. Então, qual o primeiro país que introduziu medidas neoliberais? Começou a privatizar empresas estatais, reduzir a participação de sindicatos, né, e também direitos trabalhistas. Foi Margaret Thatcher. Por isso, o apelido de Dama de Ferro. Claro que agora a Theresa May recebeu o apelido de Dama de Gelo, porque ela tem que ter a frieza necessária para conduzir a retirada, a saída do Reino Unido da União Europeia. Então precisa realmente nesse momento de muita calma, tranquilidade e até frieza para poder conduzir esse processo, já que boa parte da União Europeia está indignada com a decisão do Reino Unido e olhando atravessado os britânicos. Então nota que a tarefa da Theresa May não vai ser muito fácil. Então mais uma vez voltando, qual foi a primeira-ministra do Reino Unido? Margaret Thatcher, entre 79 e 90, sendo a primeira política do mundo a adotar medidas neoliberais. Qual é agora o nome da primeira-ministra do Reino Unido? Theresa May. Por que ela foi eleita agora? Porque o antigo David Cameron se recusou a governar o país mediante a decisão do referendo de autorizar a saída do Reino Unido da União Europeia. Então ele deixou o cargo vago e o parlamento britânico foi obrigado a indicar a Theresa May. Vamos voltar então aqui para a leitura do nosso slide? Aqui está dizendo então que David Cameron já até marcou data para deixar o cargo, né? Ele tinha marcado aí uma quarta-feira, ele entregaria a demissão dele para a Rainha Elizabeth II e os próximos passos seriam então de conduzir Theresa May ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido, porque será ela quem vai negociar, quem vai conduzir a saída do país da União Europeia. A nova dama britânica prometeu também voltar para casa com o melhor acordo possível. Digo voltar para casa porque a primeira visita que ela fez foi à Alemanha. Claro que essa é uma tarefa dura. Quem lidera os europeus nessas negociações, quem representa a União Europeia é Angela Merkel, a chanceler de ferro da Alemanha. Então, são duas grandes mulheres, duas grandes políticas europeias que vão negociar a saída do Reino Unido da União Europeia. Do lado da União Europeia temos Angela Merkel, do lado do Reino Unido, Theresa May. Beleza? Vamos agora para uma notícia de ciência, de tecnologia, uma notícia muito interessante. A NASA sempre aí à frente do seu tempo, a NASA logrando muito êxito em suas expedições. E agora eu quero falar do Juno. Coloca aí o Juno. O Juno, lá na órbita de Júpiter. Então, queria ler então aqui. Gente, escrevi Júpiter com P mudo, pelo amor de Deus. Júpiter, né? Perdão. Calma aí que eu voltei a minha notícia. Na madrugada do dia 5 de julho, a sonda Juno completou uma viagem de 5 anos
pelo espaço. E essa sonda finalmente chegou ao seu destino, Júpiter. A missão da NASA, que custou mais de US$ 1 bilhão, busca, por meio de estudos do planeta de Júpiter, desvendar alguns mistérios que a gente ainda tem sobre a formação do sistema solar. Assim que a sonda chegou, ela não é tripulada, ela começou então a orbitar o planeta, a orbitar Júpiter. Ela fará isso 37 vezes durante um ano terrestre, utilizando uma série de instrumentos que foram fornecidos por um consórcio formado por Itália, França e Bélgica. Essa sonda vai estudar o funcionamento do gigante gasoso e analisar também qual a sua composição, para responder a algumas perguntas, por exemplo, uma delas, do que Júpiter é feito. Como é o seu núcleo, se é que ele existe? Como é o seu campo magnético? E é claro que ao responder todas essas perguntas, nós possivelmente conseguiremos também compreender a formação não só deste planeta, mas de todo o sistema solar, que inclui a Terra. A NASA batizou a missão segundo um episódio mitológico, é o Juno. Segundo a mitologia romana, Juno, equivalente a Hera na mitologia grega, Juno é a irmã e a esposa de Júpiter, que lá na Grécia, para os gregos, é Zeus. A única que é capaz de penetrar, que é capaz então de adentrar as nuvens em que seu marido se envolveu para camuflar suas infidelidades. Delicadamente, ela consegue descobrir a verdadeira natureza de seu marido, Júpiter, que é o mesmo sentido, o mesmo objetivo dessa missão. Ó que barato esse nome, Juno. Você não curtiu, não? E Juno aí a gente acabou de ver aí que é uma mulher, né? Não é um homem. Bom, vamos para uma notícia agora de cultura, de artes, porque Héctor Babenco morreu. O grande cineasta argentino, que dizia inclusive que era brasileiro, casado aí também, foi casado com quem? Com a Xuxa Lopes, não foi? Foi casado também com a Bárbara Paz. Diz que agora tá mó baixaria, as filhas não querem dividir a herança com a Bárbara. Enfim, morre Héctor Babenco. Coloca aí na tela a foto do Héctor, né, do Babenco, porque foi um cara muito importante para o cinema brasileiro. Morreu na noite do dia 13 de julho, aos 70 anos. O cineasta argentino Héctor Babenco. Ele se recuperava de uma cirurgia que ele fez nos seios da face, quando ele teve uma parada cardíaca. Quando Pichote entrou em cartaz, lembra do filme Pichote, 81? Contando a história de um menino de rua, né, com a Marília Pêra. Não foi só o diretor Héctor Babenco que alcançou destaque internacional, não. Foi também o cinema brasileiro. Olha a contribuição desse cara argentino para o cinema brasileiro. Opa, voltou aqui, não estava... Tá. Olha a contribuição desse cara. Olha como Héctor Babenco era um homem de muita sensibilidade, principalmente a sensibilidade que os sociólogos devem ter, que é aquele olhar crítico, não só do ser humano, mas das instituições e da maneira como elas se relacionam na sociedade. Então, Héctor Babenco é um cara, né, que merece muita atenção, merece o nosso destaque aqui na retrospectiva. E queria lembrar que quando são realizadas provas de concurso da Câmara e do Senado, esse tipo de notícia é que costuma cair. Sobre artes, sobre música, cultura, literatura, beleza? Coloca aí, vamos voltar à leitura. Os filmes do Babenco mostram um atento observador da natureza humana. Os seus dramas, sua miséria, como a vida no extinto presídio do Carandiru também em São Paulo. Héctor Babenco nasceu na Argentina, mas se naturalizou brasileiro aos 19 anos e realizou 10 longas-metragens, como por exemplo também O Beijo da Mulher-Aranha, a história aí de um preso político. Beleza? Então o cineasta, o diretor aí, Héctor Babenco, ele faleceu
Tem outra informação aqui também, porque, vamos colocar, porque essa daqui também é interessante. Ele foi indicado ao Oscar com melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, e o americano William Hurt também ganhou o Oscar de melhor ator, né, nesse filme que ele dirigiu. Em 87 ele dirigiu Jack Nicholson e a Meryl Streep em Iron Weed, filme sobre os dois alcoólatras que vivem num mundo de fantasia. Os dois, inclusive, foram indicados ao Oscar como melhor ator e melhor atriz. O Hector Babenco fez de São Paulo também o cenário para muitos dos seus filmes. Foi nessa cidade que ele filmou Meu Amigo Hindu, o último filme da sua carreira. É uma história quase autobiográfica. As cenas foram gravadas na casa em que Babenco morava, no hospital em que ele faleceu, e o personagem principal era um cineasta como ele, só que o personagem tinha câncer terminal. Babenco teve um câncer no sistema linfático, chegou a fazer um transplante de medula, o tratamento durou 8 anos, e no filme, o ator americano William Dafoe é o cineasta que conversa com a morte e faz um pedido para que o tempo realize, né? Quer dizer, para que tenha tempo para realizar o seu último filme. Foi quase aí uma premonição dele, esse Meu Amigo Hindu, né? Então, considerado aí, é o último filme do Babenco. Beleza? Vamos agora para uma outra notícia. Vamos agora para uma notícia muito triste. Uma notícia que realmente deixou todo mundo muito chocado, porque houve um atentado em Nice, lá na França, um importante balneário, durante a comemoração da queda da Bastilha. Para aqueles que não têm aí conhecimento de história, a queda da Bastilha é o principal evento da Revolução Francesa. A Bastilha é um símbolo da monarquia. Então, fora monarquia, sim república, igualité, fraternité, e qual outro também? Igualdade, igualité, fraternité. Menino, me ajuda aí que agora eu esqueci. Que cabeça ruim a minha, gente. Fraternité, igualité e depois eu lembro do outro. Enfim, né? O atentado em Nice foi uma coisa que chocou muito. Liberté, desculpa, liberté, vamos libertar, vamos tornar igual e vamos então nos tornar fraternos. É isso aí. Atentado em Nice, você lembra com aquele caminhão? Que cara maluco! Nossa, né? A gente vê uns atentados aí de lobos solitários com detonadores, com explosivos. Esse maluco me vem com um caminhão de picolé e sorvete e sai atropelando mais de 80 países. Inclusive tinha uma brasileira no meio que faleceu. Vamos ler reportagem, coloca aí na tela. Atentado em Nice. Não, volta aqui, vamos voltar. Atentado em Nice. Olha aí essa foto. Poxa, que tristeza. Pela terceira vez em 1 ano e meio, a França voltou a ser alvo de terror. Dessa vez foi lá no balneário de Nice, no sul do país. Um caminhão com um maluco atropelou e matou 73 pessoas, deixou 100 feridos. 73 não, esse número aumentou depois. Né? As pessoas acabaram morrendo também depois no hospital. Tudo isso aconteceu durante a comemoração, né, do dia da Bastilha, da queda da Bastilha. O atropelamento aconteceu por volta de 23h30, horário local. O caminhão avançou sobre a multidão e o pânico começou. Ninguém sabia se era um acidente, se era um atentado. A polícia francesa entrou em ação e matou o motorista. Algumas testemunhas teriam ouvido disparos do caminhão e disseram que havia mais de uma pessoa ali dentro. Uma fonte do jornal francês Le Figaro fala em granada e armas dentro da cabine. Mas as autoridades francesas pedem que não divulguem esses boatos nas redes sociais. Então, nesse momento de pânico, acontece muito boato mesmo. Circulou até uma notícia de que também teriam reféns num restaurante, num hotel lá em Nice, que estaria tendo incêndio em Paris, mas tudo isso foi desmentido. Na internet também houve, além da proliferação de boatos, também houve muita solidariedade, né? As pessoas acabaram
fazendo correntes de oração. As pessoas ali também se solidarizaram, né, através de frases, de músicas. O fato é que a prefeitura de Nice trata o caso sim como um atentado. O prefeito pediu para as pessoas ficarem em casa e o presidente francês François Hollande e o primeiro-ministro Manuel Valls, eles foram para Nice imediatamente e é claro que anunciaram um estado de emergência no país. Vamos lembrar que a França vive muito assustada, muito tensa. O país também foi alvo de grandes atentados no ano passado. Em janeiro do ano passado, dois irmãos, o Said e o xerife Kouachi, eles invadiram com fuzis a redação do jornal satírico Charlie Hebdo, lá em Paris. Os terroristas mataram 12 colaboradores do jornal, incluindo aí parte da equipe de jornalistas, deixaram outras 11 pessoas feridas, disseram que teriam feito isso por conta, né, era uma forma de se vingar pelas sátiras, pelos desenhos, pelas charges feitas pelo jornal do profeta Maomé. Quando foi no final do ano, em novembro, nós também tivemos 6 ataques terroristas concomitantes na capital francesa. Foram 3 explosões em curto espaço de tempo, né, no estádio, 6 ataques ali em cafés, restaurantes, a própria casa de shows Bataclan, e realmente a França é um dos principais alvos do terrorismo na atualidade. Realmente me admira, me surpreende a polícia francesa não ter um esquema de segurança para um evento de comemoração da queda da Bastilha, com tantos turistas, né, que são atraídos para esse evento, num balneário, numa cidade linda que é Nice. Como que a polícia não tinha um esquema, não previa que pudesse acontecer esse atentado? Então, realmente, né, a gente fica se perguntando. Talvez uma das mais importantes informações desse mês de julho que se passou foi a tentativa de golpe na Turquia. E ó, pra mim, tá cheirando mal. Tenho cá pra mim, aqui quem tá falando sou eu, Rebeca. Tenho cá pra mim que foi o próprio presidente da Turquia que armou esse golpe contra ele. E depois eu te conto. Coloca aí na tela. Tentativa de golpe lá na Turquia. Bandeira turca, com símbolos aqui do islamismo, né? A lua e a estrela. Uma bandeira vermelha. Então, Turquia. Uma tentativa de golpe militar. Então, os militares teriam tentado dar esse golpe na Turquia. Terminou com 265 mortes. E, naquele momento ali, quase 3.000 pessoas presas, né? 3.000 militares. Na verdade, esse número é muito maior. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, começou uma verdadeira caça às bruxas. Depois de horas de caos, provocado pela tentativa de golpe feita pelas Forças Armadas, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que a situação do país estava sob controle. No saguão, voltou a dizer que uma minoria das tropas, uma minoria das Forças Armadas, esteve por trás do plano e afirmou que os participantes serão severamente punidos por seu governo. Diz ele, uma minoria dentro das Forças Armadas felizmente foi incapaz de fomentar a unidade turca. O que foi feito é uma rebelião e uma traição. Eles vão pagar muito caro por sua traição à Turquia. Vamos lá. Apesar de ter retomado o controle, não é possível afirmar que a situação realmente esteja sob controle. Segundo alguns relatos, ainda é possível ouvir tiros, bombas nas ruas da capital turca, que é Ankara. Então a capital não é Istambul. Istambul é tipo São Paulo deles, é a principal cidade, a capital é Ankara. E também ouvia-se bombas e tiros em Istambul, a principal cidade do país. O trauma das cenas de tanques invadindo as ruas e helicópteros e jatos militares sobrevoando as maiores cidades do país ainda vai demorar para sair da cabeça de muitos turcos, mesmo depois de terem passado, né, por golpes militares outras quatro vezes nos últimos 56 anos. Então você vê que cenário tumultuado é a política da Turquia. Erdogan
o novo sultão da Turquia, tá vendo? Até a imprensa aí já sabe qual é a dele. Não é de hoje que o presidente da Turquia vem cultivando inimigos. Hoje, ele com 64 anos, emergiu, apareceu na política turca lá no começo dos anos 90, como prefeito de Istambul. Naquela ocasião, ele articulou uma coalizão de partidos de orientação conservadora islâmica. Então é um homem voltado à religião? E ainda é voltado para a ala conservadora. E isso acabou permitindo que ele fundasse um partido chamado Partido Justiça e Desenvolvimento, o AKP. E isso ele fez em 2001. E ele então conseguiu chegar ao poder em 2002. Para isso, ele adotou um discurso pró-Ocidente e defendeu um discurso moderado, conservador apenas nos costumes, mas paz e amor nos outros setores. Então você vê que é uma máscara dele. Um cara que representa a ala conservadora do islamismo, mas para chegar ao poder, ele não mostrou a face dele. Ele colocou uma máscara dizendo que ele era pró-Ocidente, pró-União Europeia, pró-Estados Unidos. Mentira! Amigo da Rússia, um cara altamente impregnado de religião. Vamos lá, vamos ler aqui. Turquia identifica ofensiva contra imprensa independente. Imprensa, setor importantíssimo de qualquer sociedade. Nos últimos cinco anos, Erdogan, o presidente turco, passou a tentar ampliar os seus poderes de todas as formas. Tá? Então ele quer ampliar os seus poderes. O ápice de sua guinada autoritária aconteceu em 2013, quando ele começou a formular tentativas de se manter no poder. Ao deixar o cargo de primeiro-ministro, de premier, em 2014, ele então se tornou presidente. E sua meta, desde então, passou a ser a realizar um referendo que transforme o sistema político do país, porque hoje a Turquia é parlamentarista, mas ele quer que a Turquia se torne presidencialista, claro, para lhe conferir maiores poderes. Embora no papel Erdogan como presidente tenha apenas funções cerimoniais de chefe de Estado, na prática é ele quem governa o país. Então vamos lá. Na Turquia tem o presidente e na Turquia tem o primeiro, vou colocar aqui primeiro, o primeiro-ministro. Tudo bem? Na Turquia tem os dois. Quem é que manda mais? Quem é que deveria mandar mais é o primeiro-ministro. Ele deve ser o chefe de governo, ele é que manda. E o presidente seria apenas o chefe de Estado, ele representa. Só que quem realmente manda no país? O presidente, o Erdogan. Ora, de 2013 para cá, Erdogan reprimiu com brutalidade manifestantes contrários ao seu governo. E também reprimiu um polêmico projeto de desenvolvimento urbano centrado no Gezi Park, lá em Istambul. Ele perseguiu, fechou, prendeu veículos de imprensa. Ele está fechando imprensa na Turquia. A Turquia é o quarto país com mais jornalistas presos no mundo. Acusado de envolvimento, inclusive esse Erdogan acusado de envolvimento. Num caso aí, num escândalo milionário de corrupção, ele deu início à caça às bruxas nas forças policiais, tentando reduzir a atuação do Ministério Público e também tentando aí reduzir a atuação do Judiciário, expulsando dezenas de policiais da corporação e também aposentando aí procuradores. E aí o golpe, chegou à Turquia em pleno século XXI, porque diante de qualquer oposição, Erdogan acusa os seus críticos de ligação com o golpe. Segundo o presidente da Turquia, quem teria arquitetado o golpe contra ele é o religioso, o clérigo turco Fethullah Gülen, que hoje mora nos Estados Unidos, ele está exilado lá. Os Estados Unidos, o Erdogan ligou para os Estados Unidos e pediu a extradição dele. Exijo que me extraditem o Fethullah Gülen, o clérigo, o religioso. Segundo o Erdogan, que era assim com ele, agora eles não se falam mais, segundo o Erdogan, ele está por trás da tentativa de golpe. E ele exige que os Estados Unidos mandem o cara para o país para o cara pagar. Os Estados Unidos disseram, me dê provas.
Me prove que foi realmente o clérigo, o religioso que arquitetou o seu golpe. Ele falou, não tenho prova não, mas foi ele. Ora, gente, vamos ser sinceros, tá na cara que esse homem é mal intencionado? Tá na cara que a Turquia tá em péssimas mãos? É, por aí mesmo, não tô sendo dura não. Enfim, fica atento aí à questão da Turquia. Volta só um minutinho aqui em mim que eu quero falar pra você que lá na Turquia tem também curdo. Tem curdo. Ih, tá tão confusa hoje a Turquia. Vamos continuar a ler. Se os apoiadores de Erdogan estão dispostos a morrer por ele, seus opositores o odeiam. E esse racha na sociedade turca se deve em grande parte à própria estratégia eleitoral do Erdogan, que tentou aí brutalizar seus adversários politicamente ao longo de uma década. Beleza? Vamos lembrar também aqui que eu estava comentando com vocês que a gente tem também o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, né? É um movimento muito forte que tem hoje dentro da Turquia. Não sei se você sabe que o povo curdo, né, é o maior povo do mundo sem território. E esse povo curdo quer que a Turquia ofereça, que a Turquia ceda uma parte aí do território para os curdos. Então tem muita briga, né, na Turquia, e aqui o segundo parágrafo diz: a opressão que o governo faz contra os curdos, no entanto, serviu apenas para engrossar as fileiras da oposição do presidente. Então, ele achou que maltratando o povo curdo, inclusive ele ganharia amigos. Pelo contrário, ganhou desafetos. Ao abandonar Erdogan, os curdos se juntaram a outros grupos que também sofrem opressão política no país, como os liberais seculares, os comunistas, os socialistas, os alevitas, um ramo também liberal, né, dos xiitas. E para piorar, os curdos, ao contrário de outros opositores, estão dispostos a pegarem armas. Deixa eu te falar um negócio. Quando teve aquele atentado terrorista no aeroporto de Istambul, que a gente comentou isso, aconteceu no final de junho, 30 de junho, se eu não me engano, lá no aeroporto de Istambul, 3 malucos se explodiram. Primeira coisa que veio na cabeça do presidente da Turquia foram os curdos. Segunda coisa, se não foram os curdos, foi o Estado Islâmico. Então olha a atenção, olha quantos inimigos esse presidente tem, olha como está a Turquia. Então realmente essa notícia da tentativa de golpe foi a principal notícia e agora a gente vai para outra, uma notícia do Brasil, porque agora passa a vigorar novas regras nos aeroportos. Coloca aí na tela. Novas regras nos aeroportos brasileiros. E é claro que essa nova regra já começou com fila e atraso por conta da fiscalização mais rigorosa dos passageiros e das bagagens, também nos voos nacionais. Como medida de segurança para a Olimpíada, os aeroportos passaram a aplicar os mesmos procedimentos das viagens internacionais. No aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a fila do embarque deu voltas no saguão e muitos passageiros perderam o voo. A regra de vigilância está agora muito mais severa. Até os notebooks devem ser retirados da bagagem de mão. A revista pessoal foi intensificada. Depois de passar pelo raio-x, a bagagem pode ainda ser reaberta. No aeroporto do Recife, foram distribuídos sacos plásticos para botar os objetos eletrônicos e acelerar a passagem pelo raio-x. Mas mesmo assim, a fila foi muito grande. Em Brasília, às 10 horas da manhã, ainda tinha muita confusão. Uma passageira, inclusive, registrou o transtorno para passar no raio-x. Teve fila em outros aeroportos também, em Cuiabá, no Santos Dumont, lá no Rio. A demora pela manhã só acabou no início da tarde, quando alguns agentes, então, otimizaram o atendimento aí com sacos plásticos. A orientação geral é que todo mundo tem que antecipar ainda mais a chegada aos aeroportos. A sugestão é, inclusive, que as pessoas cheguem com 2 horas de antecedência para voo doméstico. E quem diz isso é o Marcelo Lima, que é gerente lá de operações da ANAC. Agora, o que a gente sabe é o seguinte, né? Não foi muito bem divulgado. Você teve aí também um número muito pequeno de servidores da Receita para poder fazer esse monitoramento e fiscalização. Então nota que realmente o governo vacilou. Além da ampla publicidade, não tem um número significativo de servidores para poder fazer esse trabalho. Beleza? Vou finalizar nosso primeiro bloco agora,
Daqui a pouco tô voltando com mais informação. Não sai daí não. Você sabe que o nosso compromisso é sempre marcado, né? Primeira semana aí do mês tem a retrospectiva e é uma forma da gente se ajudar, né? É uma forma principalmente de te manter aí atualizado com o que anda acontecendo e te explicar também a alma, o cerne, né, das principais notícias. Professora Rebeca Guimarães na área, se despedindo diretamente dos estúdios do Grão Online, mas só um minutinho, que daqui a pouco eu tô voltando pro segundo bloco. Até lá!